Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 14 de junho, o 11º domingo do tempo comum. A liturgia desse 11º domingo do tempo comum tem como tema central o chamado e o envio dos discípulos para a missão sob os cuidados de um Deus amoroso que os guia com poder e força, como vimos na primeira leitura do livro do Êxodo. Nesta primeira leitura, Deus chama Moisés e o conduz para o alto de um monte e lhe dá preciosas recomendações. As recomendações dadas a Moisés são para todo o povo: obedecer, observar a aliança, o pacto feito com ele, Deus e o povo. Respeitando esse compromisso, o povo se tornaria uma propriedade de Deus, e sendo propriedade de Deus, estaria seguro, amparado, com um bom pastor. Porém, não é bem isso que vai acontecer, como vemos no evangelho de hoje. Neste evangelho temos o resultado da desobediência a Deus e à aliança, o desamparo. Uma multidão de gente cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Não é que Deus tenha abandonado aquelas pessoas à mercê dos lobos, mas elas haviam abandonado a Deus, preferindo outros deuses, outros pastores, os quais as abandonaram quando não mais precisavam delas. É com essa multidão de espoliados que Jesus se depara. Quando Jesus se encontra, seu primeiro sentimento é de compaixão. A compaixão é um sentimento divino porque nos faz sentir o sofrimento do outro como se ele fosse o nosso próprio sofrimento. A palavra hebraica ramim, que foi traduzida como compaixão, significa, entre outras coisas, entranha, útero. Sentir compaixão significa ter um sentimento muito profundo que vem das entranhas. Quem é acometido por esse sentimento não descansa enquanto não fizer algo para diminuir a dor ou o sofrimento do outro, porque essa dor e esse sofrimento não são apenas do outro, mas seus também. Jesus, ao ver aquela multidão de sofredores, se desmancha de ternura por ela e percebe que há muito por fazer, mas ainda são tão poucos os que se dispõem a fazer algo pelos outros. O sofrimento de tanta gente se explica pela falta de solidariedade e de compromisso entre as pessoas. Falta compaixão. O que as pessoas têm é pena, mas não compaixão. Pena é aquele sentimento mesquinho que não nos mobiliza. Quem tem pena vê o sofrimento do outro, acha um coitado, mas não move um dedo para ajudá-lo a sair dessa situação de sofrimento. É o que ocorre com a maioria das pessoas. Tem-se pena, mas não se tem compaixão. A constatação de Jesus de que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, elucida bem essa realidade de falta de comprometimento com a vida. Vidas são ceifadas pelo descaso, abandono e morte, e poucos são os que se colocam a serviço, doando sua vida para que outros a tenham. Jesus foi quem deu esse exemplo primeiro, como vemos na carta aos Romanos, na segunda leitura de hoje. Diante da nossa fraqueza, de nosso abandono por causa do pecado e de tantos erros cometidos, ele deu a vida por nós para que tivéssemos vida. É o maior exemplo de compaixão. Dar a vida por alguém que amamos é um sinal grandioso de amor. Dar a vida por um pecador é um sinal indescritível de amor. Jesus fez isso por nós, diz a carta aos Romanos.
Mas Deus demonstra seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É a explicação mais contundente da compaixão de Deus por nós e da compaixão de Jesus pela multidão abandonada. De volta ao Evangelho, vemos que diante da situação de abandono constatada, Jesus se mobiliza para fazer algo para diminuir o sofrimento daquelas pessoas e ampará-las. A primeira coisa que ele faz é pedir que seus discípulos rezem, que peçam a Deus que envie mais pessoas dispostas a trabalhar em prol da vida. Lembramos aqui a pastoral vocacional e de todos os que rezam pelas vocações, dos que assumem trabalhos na igreja, na comunidade, na sociedade, em defesa da vida. Devemos pedir sempre nas nossas orações que Deus envie santos operários para a messe. Depois desse pedido, Jesus os chama e os envia para a missão. Antes, porém, os capacita, envia-os com poder, o poder serviço, o poder para ajudar as pessoas, expulsando de suas vidas os males que as atingem, figurados nas expressões espíritos maus e qualquer tipo de enfermidade. É importante destacar que Jesus, quando chama a todos, independentemente de quem seja a pessoa. Ele dá oportunidade a todos igualmente. Porém, a resposta que damos a ele é que será diferente. É o que podemos perceber quando Mateus diz quem são os chamados. Em primeiro lugar, o número 12 com sua simbologia de totalidade. 12 não é apenas uma soma exata, mas é também o chamado que é estendido a todos. Segundo, quem são os chamados? Podemos perceber que são pessoas bem distintas umas das outras. Dentre elas, há trabalhadores braçais, pescadores, gente humilde, alguns que não tinham muita clareza dos desafios do segmento, gente mal vista, cobradores de impostos, revolucionários, cananeus e até traidores. Com perfis variados, essas pessoas mostram que não importa quem somos, mas sim a disponibilidade para servir. Depois de escolher e chamar, ele envia com recomendações. Não andar no caminho errado, não ter atitudes que deponham contra a missão e o compromisso assumido por Deus, figuradas nas expressões não tomar o caminho dos pagãos e não entrar nas cidades dos samaritanos. É preciso ter prioridade na missão, ir primeiro aos lugares mais necessitados, onde as pessoas estão precisando mais. Há coisas que são urgentes e outras que podem esperar um pouco mais. Enfim, que o testemunho dado fale por si, que cada gesto, palavras ou ações mostre que o reino de Deus está perto, que é possível construir um mundo melhor, que levamos a esperança curativa, que resgata o sentido da vida e a torna plenamente realizada como Deus a quer. É um pouco isso que pede a liturgia deste domingo. Sejamos, portanto, pessoas capazes de se compadecer do sofrimento alheio e façamos algo que promova a vida e o reino de Deus. É para isso que fomos chamados. É essa a missão dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. E se você desejar receber essas reflexões impressas, você pode adquirir o livro Liturgia da Palavra 2, onde se encontram as reflexões dos domingos, solenidades e festas. E se você desejar as reflexões das missas semanais, você pode adquirir o volume 1, Liturgia da Palavra 1, ambos publicados pela editora Paulus. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.